Olá! O Mania de Museu é um programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Vem comigo! Educa TV apresenta Mania de Museu. Grafites em vasos e mural artísticos em avenidas de Campinas. Museu da Cidade. Curiosidades sobre objetos do cotidiano do início do século passado. Mas, quando você pensa em museu, o que vem à sua cabeça? Veja o que falaram alguns estudantes das escolas municipais de Campinas, professora Silvia Simões Magro e professora Elza Maria Pellegrini de Aguiar. Escultura de gesso, osso de dinossauro. Eu vejo, tipo assim, eu já fui em museu, no passeio da escola, até mesmo com meus pais. Assim, coisas antigas. Também eu acho uma obra de arte muito linda. Coisas antigas são bem legais. Que tem pessoas que não veem. E museu é muito legal. Tipo, tem coisas antigas que você só vê lá. Estátuas. Quando eu ouço a palavra museu, eu já penso em esculturas e obras de artes. Bem estátuas. Quando a pergunta for para pensar em museu, eu penso em dinossauros, porque na maioria tem dinossauros, dinossauros e esculturas. Museu lembra pra mim que gosta de dinossauros. Quadros. Esculturas, pirâmides. Quadros. Vem a palavra arte. Vem arte, vem quadros, vem esculturas. Vem na minha cabeça que lá tem várias artes, várias coisas que eu não sei e preciso saber. Quando eu penso em museu, na minha cabeça vem artigos antigos que fizeram um grande impacto na história que aconteceu até hoje. De quem somos e de onde viemos, e pra gente aprender a estudar quem somos, entendeu? Esculturas, obras de arte, pinturas, pinturas rupestres. Tem várias cenas na minha cabeça de paisagens retratadas em imagens antigas, pessoas importantes na história. Até que é por aí. Mas não é só isso. O museu é muito mais que dinossauros, pinturas e quadros. São monumentos naturais, históricos, lugares que abrigam coleções de animais, plantas, planetários, galerias de exposições, parques naturais, centros culturais. Ufa! Tudo isso é museu. O Congresso Internacional de Museu define que museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade. Pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe um patrimônio material e imaterial. Para tudo! Patrimônio material e imaterial? A professora de artes, Lívia Lamonier Costa, da Escola Municipal Maria Elza Pellegrini de Aguiar, explica pra gente. Patrimônio imaterial está ligado à manifestação cultural. Uma canção de roda-roda, o carnaval, a dança do bumba meu boi, uma reza, uma receita culinária como a feijoada. Patrimônio material são aqueles que vemos e podemos pegá-los. Por exemplo, uma escultura, uma pintura, um objeto arqueológico, que podemos sentir pelo tato. Valeu, professora! Arte urbana. Vem comigo! A imagem que você vê ao fundo é do artista plástico e muralista Alexandre Filiage. Essa arte você encontra em um dos canteiros para plantas e árvores na Avenida Francisco Glicério, em Campinas. Produção, solta a próxima cena. Fui! Ao percorrer a Avenida Francisco Glicério, você encontra as obras de Filiage, grafitadas em 2017. São animais silvestres da fauna brasileira. Gambá, sanhaçu cinzento,
onça pintada, Tiê do Mato Grosso, corujinha do mato, pintacilgo, mico-leão dourado. Acompanhe comigo. Veja esse QR Code. Ao apontar o celular para ele, na modalidade foto, automaticamente abre uma página da espécie plantada no canteiro. Pau-brasil, ipê roxo, entre outras. Legal, né? Em 2021, na Avenida Aquidabã, como parte do projeto Muros na Mata Atlântica, Alexandre Filiage trouxe mais uma obra para o cenário urbano de Campinas. Faço o convite para você passear nesse museu a céu aberto, que é a cidade. Ao percorrer as avenidas em Campinas, aprecie as obras de Filiage. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Mania de museu. Caiu na rede. Fique por dentro do que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de museu. Mania de museu. Um giro de 360 graus em diferentes tipos de museus. No bloco anterior, você conheceu as obras artísticas no espaço urbano da cidade. Agora vem comigo. Agora apresento para você o Museu da Cidade. O acervo principal do Museu da Cidade está na Casa de Vidro, no endereço que aparece agora na sua tela. Adriana Barão, assessora técnica da Coordenadoria de Extensão Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo, conta como o museu funciona. O Museu da Cidade ele fica localizado na sua sede principal na Casa de Vidro, no Lago do Café, no Taquaral. Atualmente, todos os acervos do Museu da Cidade ficam na Casa de Vidro. Os acervos são formados por 3 coleções: a coleção indígena, a coleção do Museu Histórico e a coleção do Museu do Folclore. E essas coleções estão divididas em 2 principais exposições. A exposição que fala um pouco sobre a história da cidade, envolvendo os 3 acervos, e uma exposição específica sobre cultura indígena. Tanto o público escolar como grupos diversos que podem agendar a visita ou podem vir de forma autônoma, ao chegar ao museu, terão monitoria e terão também a possibilidade de estar visitando e conhecendo essas peças. Um segundo acervo que está disponível na sede do Museu da Cidade, que fica em Joaquim Egídio, no Centro de Cultura Caipira e Arte Popular, que é uma sede do antigo casarão da subprefeitura de Joaquim Egídio, é o acervo que mescla um pouco da história do café, que fazia parte do Museu da Cidade e do Museu do Café. São os 2 museus que se juntaram e montaram uma exposição que se chama Café e Cidade. O Museu da Cidade iniciou suas atividades em 1992, na Avenida Andrade Neves, número 33, local da antiga empresa Ligerwood Manufacturing Company. No século XIX, fabricava maquinário agrícola fundidos em ferro e bronze para as lavouras de café. Produção? Fui. O acervo da Casa de Vidro reúne objetos do século passado. Sino, tear,
instrumentos musicais, painel santo, escultura. Em Joaquim Egídio, Distrito Rural de Campinas, você encontra outra parte do acervo do Museu da Cidade, no chamado Centro de Cultura Caipira. O acervo retrata o cotidiano da cultura cafeeira, fotos, torrador de café, concha medidura de madeira maciça, entre outros objetos. Fica a dica, visite o Museu da Cidade. Voltamos já já. Mania de museu. Vamos conversar? Aqui suas ideias são bem-vindas. Assista à programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Mania de museu. Mania de Museu, programa que traz curiosidades para você. No bloco anterior, você viu parte dos acervos do Museu da Cidade. Vem comigo! Geladeira. Essa brilhante invenção revolucionou a forma como os alimentos eram conservados. Mas você sabe como as pessoas faziam para manter alimentos e bebidas refrigerados antes dela? Essa geladeira, encontrada no acervo do Museu da Cidade, funciona sem energia elétrica. A geladeira é feita de madeira e do início do século XX. Não faz gelo, mas conserva alimentos gelados. Um bloco de gelo é guardado na parte superior, separadas por uma placa de metal. A parte inferior recebe o frio, e isso mantém os alimentos frescos. Antes da geladeira, os chineses guardavam pedaços de gelo para conservar alimentos. Nas noites frias, alguns povos colocavam água em potes de barro até virar gelo. Foi na Inglaterra que se teve a ideia de criar caixas para armazenar o gelo, de uma caixa pequena até o cômodo de uma casa. Mas como produzir gelo? Em 1851, o médico John Gorer inventou uma máquina de gelo para manter fresco o quarto de pacientes com febre amarela. Em 1876, o engenheiro francês Charles Tellier criou o sistema de refrigeração para um navio, capaz de transportar carnes frescas por mais de 100 dias. Até hoje, o princípio a gás da máquina de gelo e refrigeração do navio são utilizados nos sistemas de refrigeração. Foi nos Estados Unidos, na década de 1920, que as geladeiras entraram de vez no cotidiano das pessoas. A geladeira mudou a forma como nos alimentamos. Vacinas, remédios, órgãos que podem salvar a vida das pessoas são transportados em geladeiras. Você já observou as letras do teclado do computador ou do smartphone? Por que não serve a ordem alfabética? A resposta está na máquina de escrever, outro objeto curioso do acervo do Museu da Cidade. Christopher Scholz criou um modelo de máquina de escrever que se popularizou a partir de 1868. A tecla criada por ele é utilizada até hoje. Recebeu o nome de QWERTY, Q-W-E-R-T-Y, por causa da disposição das letras. Na ordem alfabética, as teclas enroscavam uma nas outras. Para solucionar esse problema, Scholz analisou as letras das palavras mais utilizadas na língua inglesa. Após o estudo, reorganizou a lógica funcional do teclado. A máquina de datilografia revolucionou a forma de escrita e de comunicações. Não se tem uma data precisa de quando ela foi inventada. O registro mais antigo desta invenção é de 1713, mas o primeiro modelo produzido em escala foi apenas no século seguinte. A máquina de escrever foi a principal ferramenta de trabalho de escritores, jornalistas, professores,
alunos, datilógrafos. Datilógrafos? Profissão que não existe mais. Você sabia que a máquina de escrever contribuiu para o ingresso da mulher no mercado de trabalho? Empregadores perceberam que os dedos finos e delicados das mulheres tinham mais desenvoltura no teclado. Homens prendiam as teclas com mais frequência. No programa de hoje, você acompanhou o conceito de museu e que se encontra em diferentes espaços. Por exemplo, os grafites em vasos e mural artísticos em avenidas de Campinas. Conheceu o Museu da Cidade e parte de seu acervo. Ficou sabendo sobre curiosidades de objetos do século passado, como a geladeira e a máquina de escrever. Esse foi o Mania de Museu. Não paro por aqui. Antes, eu faço um convite para você participar do programa. Se você tem uma coleção de moedas, selos, papel de carta, brinquedos ou um objeto que poderia estar num museu, tire uma foto e envie para o programa. Aponte o celular para o QR Code que aparece na tela. Sua foto ficará no site da Educa TV Campinas, na Galeria Mania de Museu. Quero ver sua foto lá, hein? Acompanhe a Educa TV Campinas nas redes sociais. Tchau, tchau! Educa TV apresentou Mania de Museu. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.